Eu juntei aqui alguns conceitos matemáticos para a gente relacionar a programação com Scratch com a matemática. O primeiro deles é o plano cartesiano. Então, o fundo do Scratch ele está relacionado com esse plano cartesiano, onde a posição 0, 0 é bem aqui no meio. Então tem esses dois eixos e através dele é que a gente vai posicionar os objetos. Mesmo quando você coloca um fundo de tela diferente, o palco está baseado no plano cartesiano. A localização dos objetos dele é em função desse plano. Outro conceito é o ponto. O ponto é localizado pelos eixos no plano cartesiano. Então, se eu quero colocar um objeto aqui nesse lugar, eu tenho que definir que é a coordenada x menos 100 e y menos 100. O comando que eu uso para fazer isso é esse aqui, ó, vá para x menos 100 e y menos 100. Esse comando é a mesma coisa que você colocar mude x para menos 100 e mude y para menos 100. É a mesma coisa. Outro conceito é esse conceito de vetores. O que é o vetor? É um deslocamento que a gente faz no eixo. Quando a gente usa esses comandos aqui, ó, mude y por e mude x por, vamos supor, se for esse mude x por, ele vai deslocar do ponto original no eixo x. E se for mude y por, ele vai deslocar esse ponto do ponto original no sentido do eixo y. Isso aqui é como se fossem uns vetores, né? Esse deslocamento aqui é o que me importa. É o que está representado por esse x por 100, esse deslocamento aqui. E a mesma coisa aqui para esse y. Olha, o que eu quero dizer? Que se eu colocar aquele vetor, aplicar aquele vetor, se eu colocar mude x por 100, ele vai mudar desse ponto para esse ponto. Se eu usar em função desse outro ponto, ele vai deslocar para esse outro ponto. Quer dizer, o deslocamento é relativo ao ponto anterior. O vetor é isso. Embora esteja aqui aparecendo essas duas setas, essa e essa, essas setas representam o mesmo vetor. Por que eu sei que é o mesmo vetor? Porque ele tem três critérios. Os dois estão na horizontal, quer dizer, tem a mesma direção. A flechinha do vetor aponta para o mesmo lado, ou seja, para a direita. E o tamanho dele é igual. Quer dizer, mesmo estando em pontos diferentes, se você pegar o final e o inicial dele, a diferença vai dar sempre 100. Veja, estava no 50, passou para o 150. Se eu subtrair 150 de 50, vai dar 100. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. 0 menos 100. Isso aqui dá 100 também. Então, o vetor, independente de onde ele esteja, tem esse mesmo tamanho. Aqui é uma terceira maneira já, no Scratch, que a gente está representando esse vetor. É esse relacionamento que a gente está fazendo. Então, esse aqui, isso aqui e isso aqui representam o mesmo vetor. Isso aqui e isso aqui representam o mesmo vetor. Então é isso. Esses são alguns conceitos matemáticos que eu acho que vale a pena a gente relacionar para saber que programação e matemática tem tudo a ver. Valeu?